Bom, vamos lá, pessoal. Tudo bem? Vamos continuar nossos estudos. Lembrem-se que nesse momento aí que nós estamos, é fundamental que vocês sempre estejam estudando um pouco a cada dia, se dedicando. Lembre-se, estamos em vésperas de provas, outras provas virão, mas a matéria ela é muito parecida, ela não tem muito o que inventar. Eu vou estar aqui falando com vocês, ou melhorando um pouco do que eu já falei. Eu sei que vocês já viram essas matérias, eu sei que vocês já observaram múltiplos, divisores, critérios de divisibilidade, números primos e fatoração. Só que elas são muito importantes para que você entenda com bastante qualidade MMC e MDC, que são matérias que realmente para a maior parte das pessoas é um pouco assustadora porque a dificuldade é entendê-las. Então vamos trazer mais um pouco dessa relação aí para tentar melhorar essa ideologia para vocês. Primeiro instante, nós vamos falar sobre o divisor de um número natural. Bom, divisor me recai a divisão. Então, divisores de número natural são todos os números naturais que ao dividirem tal número resultarão em uma divisão exata, isto é, com o resto igual a zero. Então lembre-se, a gente sempre vai olhar com a visão do que eu coloquei preenchido aí. Os divisores são relacionados a números naturais, eles dividem e traz uma divisão exata. E divisão exata é resto zero, ok? Então, um exemplo aí de divisores, se eu pego o 12, os divisores do 12, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 12. Mais um pouco à frente, nós vamos tentar trabalhar com um pouco mais de vigor essa situação dos divisores, como eles funcionam, como eles são. Nesse momento, esses divisores, lembrem-se, ele tem uma característica muito própria, não sabemos dividir por zero, então não é possível achar uma divisão por zero aqui. Esses serão os únicos divisores de 12, ok? Seguindo, múltiplos de um número natural. Bom, quando eu falo de múltiplos de um número natural, eu estou lembrando daquela situação da multiplicação. Então, o que seriam os múltiplos? Múltiplos de um número natural é qualquer número que possa ser obtido multiplicando o número natural por 0, 1, 2, 3, 4 e 5, etc. Lembre-se, quando eu falo desses conjuntos, eu estou falando do conjunto dos números naturais. Um exemplo de múltiplo, pega os múltiplos de 12. 0, 12, 24, 36. Quem é 0? 0 vezes 12. Quem é 12? 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3, 12 vezes 4, 12 vezes 5, 12 vezes 6, infinitos múltiplos. Aqui eu tenho 0 porque é uma multiplicação, estou multiplicando, ok? Revisando aí rapidamente com vocês. Vamos ver o que vai ter agora. Critério de divisibilidade por 2. Será que eu lembro que é o critério de divisibilidade por 2? Tem critérios, os critérios que eu vou passar para vocês, eles são critérios muito utilizados. O por 2 é óbvio que é o mais utilizado. Então, todo número par é divisível por 2. O número par são aqueles terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Opa! Então, terminou com esses números, são pares? Sim. Exemplo. O 50 termina com 0, então ele é divisível por 2. O 244 termina com 4, divisível por 2. O 51, opa, não termina por um número par, então não é divisível por 2. Simples assim, ok? Então, olhei para o número, eu sempre vou me preocupar com a unidade. A unidade tendo esta característica, acabou-se o problema. Continuando, divisíveis por 3. Quando são divisíveis por 3? Divisível por 3 é o número é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos der um número divisível por 3. Então tem que ser a soma agora. Então ele colocou alguns exemplos aí. No slide tem alguns exemplos. 4.119. Ele pegou 4 mais 1 mais 1 mais 9, 15. 15 é divisível por 3 e acabou. Ele pegou 511. 5 mais 1, 7, então não é. Lembre-se, a soma pode ser feita assim ou naquele critério que eu havia apresentado para vocês. Eu olhei para o número,
Vamos fazer de uma forma um pouquinho diferente aqui, ó. Eu vou agora utilizar essa proposta. Ó, olhei para o número 4. Ele é divisível por 3? Não divisão exata, sobra 1. Então tá aqui, ó, sobrou 1. E 1, 2, 3. Esses 3 juntos aqui, eles dão a soma 3, ó. Se eles dão a soma 3, isso aqui vai ser divisível por 3. Lembre-se que aquele 1 que surgiu é do resto daqui. E o 9 é divisível por 3? É. Então, se eu pego um número muito grande, isso vai ajudar vocês. Então, lembrem-se, como eu falei naquela videoaula, a questão da soma é uma oportunidade, mas eu posso elemento a elemento também, ok? Continuando então. Próximo slide, divisível por 4. Quando é divisível por 4? O número é divisível por 4 se ele for divisível 2 vezes por 2, uma proposta interessante, ou se os 2 últimos algarismos forem divisíveis por 4. Opa, lembra lá os 2 últimos algarismos? Então, vou pegar aqui, ó, 500. O 500 em si, ele é terminado em 00. 00 é divisível por 4? É, da divisão exata. Então, logo, ele é divisível por 4. 16 também, então da divisão exata. 50, professor, 50 eu não consigo lembrar. E 40, você consegue? Ah, consigo, então tá. Se eu tiro dos 50 a 40, sobra quanto? Sobra 10. Com os 10 que sobra, eu consigo dividir por 4? Não divido exatamente. Então, ó, não é divisível por 4. Ok? Continuando. Divisível por 5. Divisível por 5 é todo número que termina em 0 e 5. Ele é divisível por 5. Bacana, então. Terminou em 0. Terminou em 5. Terminou em 2. Opa, certeza, esse não é divisível. Perceberam? Eu já vou direto no número. Eu posso ter essa velocidade, eu posso me aproveitar dessa situação. Próximo. Divisível por 6. E divisível por 6? Vamos ver lá. Ele é divisível por 6. Se for par, bacana, ó. Ele tem que ser par. E também, ao mesmo tempo, divisível por 3. Bom, para ser par, ele é divisível por 2. Se ele é divisível por 2, ele tem que finalizar em números pares. Esse é divisível por 2, esse é divisível por 2. Esse não é divisível por 2. Então, fato, ele não é divisível. Professor, mas eu nem avaliei o 3. Claro que eu vou avaliar o mais rápido, né? Já avaliei por 2, agora vou avaliar por 3. Esse aqui é divisível por 2 por 2. Agora é por 3, a soma dele dá 6, então é. A soma dele dá 8 mais 1, 9, então é. Pronto, já resolveu o divisível por 6. Ele tem que ser ao mesmo tempo, tá? Continuando, divisível por 8. Opa, professor, esse divisível por 8 você não tinha apresentado anteriormente. Fato, estou apresentando agora. Por quê? Pode ser que você use, porque é bem simplesinho. Quando eu dividir por 2, eu só olho para a unidade. Quando eu divido por 4, eu olho para a unidade e para a dezena. Por 8 não é sorte. Quando eu for dividir por 8, eu vou olhar para os 3 últimos algarismos, se eles são divisíveis por 8 ou termina em 00. Então, eu vou olhar para os 3 últimos algarismos. Opa, tá aqui, ó, os 3 últimos algarismos. 00 é divisível por 8. 120. Professor, eu vou ter que fazer a divisão por 120? Faça a fragmentação. Lembre-se que o critério de divisibilidade ele pode ser feito por partes. Quando eu olho para o 120, eu posso lembrar que ele nada mais, nada menos é igual a 80 mais quanto? 80 mais 40. Bom, se ele é 80 mais 40, 80 é divisível por 8. E 40? 40 é 5 vezes 8. Pronto, então ele é divisível por 8. Perceberam? Então sempre eu vou tentar melhorar o máximo possível que eu puder o processo. Aqui, ó, esse será que é? Bom, 400 eu sei que é, porque é 40. Olha o 40 lá aparecendo de novo, ó, 400 eu sei que é. E 10 é? Não, 10 não é. Por isso ele não é divisível. Então você pode fazer fragmentadamente. Continuando. Divisível por 9. Divisível por 9 é muito parecido por divisível por 3 pelo critério da divisibilidade que eu apresentei na última aula.
Então, para ser divisível por 9, como o de 3, é a soma dos algarismos, tá? Então, vou somar 9 mais 9 mais 9 mais 0. Opa, dá 27. Precisava somar? Eu não somaria, eu simplesmente verificaria. Esse é divisível por 9? É, então vai dar divisão exata. Vai dar divisão exata, vai dar divisão exata, vai dar divisão exata, então já é. Esse aqui, bom, eu pegaria lá 1 e 2, 3, 3, 4, 4 não é. Então esse não vai ser, independente de. Perceberam? Rápido e direto, tá? Coloquei poucos exemplos, mas é porque a gente já tinha feito anteriormente outros detalhes. Divisível por 10. Divisível por 10, entre aspas, para a maior parte, acredito que seja muito fácil. É terminado em 0. Então, todo número que é terminado em 0, independente da grandiosidade dele, ele sempre vai ser divisível. Professor, você não colocou nenhum exemplo que não é divisível por 10. Então tá, coloquei aqui agora, hein? 201. Pronto, 201 é? Não, não é. Pronto. Por quê? Porque não tem final 0. Mas tinha 0 aqui, professor. Não tem final 0, não é. Ok? Continuando. Divisível por 12. Professor, por que você não falou pelo 11? Não é tão usado, o 7 não é tão usado. O 12, ele é uma ideia muito muito agradável, porque como 6, você pode saber da divisão dele sem criar um método ou uma técnica para ele. Então coloquei lá, ó, divisível por 12. Qual é a característica do divisível por 12? O divisível por 12 ele tem que ser ao mesmo tempo por 3 e por 4. Por 3 é a soma e por 4 é os dois últimos algarismos. Eu vou olhar para os dois últimos algarismos aqui. O número que eu tenho certeza que é divisível por 4, certeza. Professor, mas eu prefiro testar por 3, então testa. Não é divisível, é divisível por 3, é divisível por 3, o 13 é divisível por 3, o 9 é divisível por 3, o 6 é divisível por 3. Esse é por 3. Vamos para esse aqui. 5 mais 1, 6, já é divisível por 3 e sobra o 2. Então esse nem vou testar por 4, mas se eu fosse testar por 4, esse aqui, ó, como que eu posso fazer? 96 vai ser igual, na minha concepção, a 80 mais 16. 80 é divisível por 4? É. E 16? Também. Então pronto, já é divisível por 4, porque isso aqui vai ser, os dois vão ser múltiplos de 4, ok? Bom, fizemos aqui por 12 então, aqui nós verificamos que era por 3 e por 4, então esse é por 12, esse não é por 12. Vocês podem perceber que eu estou colocando um exemplo sim, um exemplo não, só no 10 que eu não coloquei, mas eu acrescentei lá depois. Falar por 25, professor, você pulou o 15, o 15 seria divisível por 3 e divisível por 5. Professor, você pulou o 13 é número primo, ele é chatinho de ser feito, talvez fazer a divisão por 13 em si é mais fácil. Mas vamos ver esse por 25 aqui. Quando que ele vai ser divisível por 25? O número é divisível por 25 se somente se terminar em 00, 25, 50 e 75. Se você já teve curiosidade alguma vez em fazer isso, você vai perceber que qualquer número multiplicado por 25, ele sempre vai relatar isso aqui. Olha lá, terminou em 00, é por 25. Terminou em 25, é por 25. Terminou em 50, é por 25. Terminou em 75, é por 25. Terminou em 53. Primeira coisa, se é 25, qualquer número que multiplique com final 5 tem que finalizar em 5. Esse não tem como. Se fosse 55, ajudava mais, né? Não ajudou. Se ele tivesse colocado aqui 55, eu poderia até tentar me confundir. Mas aqui, infelizmente, ele colocou 53. Aí ficou mais fácil ainda de localizar o erro. Ok? Esse é por 25. Continuando. Números primos. Os números primos, eles recebem esse nome porque eles são chamados de primeiros. Eles são os primeiros que vêm na criação de qualquer número. É muito importante vocês entenderem os números primos. Não é fácil entender os números primos, mas é necessário entender os números primos. Então tá, um número primo é aquele que é o que divide apenas por 1 e por ele mesmo. Ou seja, para ser número primo, ele tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo.
Mas, professor, você falou que o 1 não é número primo. Sim, ele não é número primo. Por qual motivo? Porque toda vez que eu tenho que verificar um número primo, ele tem uma única... Quando eu for fazer a fatoração, logo mais, eu pensei que estava no slide à frente e não está, mas já está vindo daqui a pouco. Quando eu tenho que fazer a fatoração, ele tem uma única solução. E se o 1 for número primo, vai atrapalhar isso. Então, quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29... e aí sucessivamente, tá? Até eu mesmo, quando vou localizar números primos, eu paro para pensar um pouquinho para ver se ele é ou não é, fazendo a divisão. Então, qual é a grande dificuldade nesse momento, MMC, MDC? Sempre será a tabuada, ok? Continuando. Fatoração em números primos. Opa! Então, eu tenho que lembrar daqueles números primos e tentar fatorar em relação a eles. Vamos tentar fatorar o 556. Hoje eu particularmente vou fatorar ele em ordem. Por quê? Eu achei melhor assim. Poderia fazer a multiplicação dele. Então esse aqui, a primeira coisa que eu vou testar é pelo menor número primo que tem e o único número primo que é par, por 2. Testar. É divisível por 2? É divisível por 2. Por quê? Porque ele termina no algarismo par. Então dá quanto a divisão? 228. Esse número continua sendo divisível por 2, porque continua sendo par. Tá lá, por 2. Dá quanto? 114. 114 continua sendo divisível por par. Então, 2 dá quanto? 557. 57 não é mais divisível por 2. Eu vou tentar, então, divisibilidade por 3. Para divisibilidade por 3 é a soma. 5 mais 7 é 12. 12 é divisível por 3. Então, vou tentar por 3. Quando eu divido por 3, 19. 19, para aqueles que ainda não lembram, é um número primo. Então, ele só pode ser dividido por ele mesmo. Dividir, deu 1. Qual é a fatoração desse número? A fatoração desse número é 2 ao cubo vezes 3 vezes 19. Olha o 2 ao cubo aqui, ó. 1, 2, 3. Olha os 3 elementos aqui que estão elevados ao cubo. Por isso, essa potência está aqui. Lembrando da potenciação, porque é o número de repetição da multiplicação. Por isso que eu poderia, sem equívoco nenhum, ter colocado lá a informação 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 19, que futuramente nós vamos fazer isso. Ok? Por enquanto não estou fazendo, então vamos continuar aí. Continuo no próximo, 400. Como que eu fatoro 400? Ele é par, vou dividir por 2. 200, ele é par, vou dividir por 2. Lembre-se, isso aqui eu estou fazendo rapidamente, porque teoricamente, se você treinou, você também terá facilidade. 100 é divisível por 2, 50. 50 é por 2, 25. 25 é por 3? Não, a soma dá 7, professor. Então não dá. Então é por quanto? O próximo primo é quanto? 5. E finalizou em 5. Eu já poderia ter tentado direto por 5. 5, 1. Qual é a fatoração então? 2 à quarta vezes 5 ao quadrado. Quarta por quê? 4 repetições. Ao quadrado por quê? 2 repetições. Simples assim, tá? Eu vou utilizar muito isso para verificar múltiplos e divisores e para quando eu chegar ali no MMC, MDC, talvez fique um pouco mais fácil. Próximo. 375. 375 é divisível por 2? Não. Por quê? Porque é um número ímpar. Por 3. Bom, aqui é 3. 7 mais 5 dá 12, também dá por 3. Ah, então esse vai ser por 3, professor. Beleza. Dividir por 3 deu quanto? 125. Vou tentar por 3 de novo. Dá para dividir por 3? 5 mais 1, 6. 6 mais 2, 8. Não dá, professor. Por 3 não dá. E por 5? Dá. Então, vamos fazer por 5. Dá 25. 5 de novo, 5, 5, 1. Logo, a fatoração é 3 que multiplica 5 ao cubo. Uma fatoração de qualquer número natural é única. Aqui que está a grande jogada. Ela é única. Nessa característica, se 1 fosse um número primo, eu poderia colocar aqui vezes 1. Esse seria uma resposta. Eu poderia colocar lá 3 que multiplica 5 ao cubo vezes 1 vezes 1. E ele seria uma outra forma de representar
o 375. Não é o caso. Eu não estou aqui para achar infinitas formas de escrever o 375. Eu quero uma que seja única. Então, a única que há é assim em fatores primos. Professor, mas se eu fizer a fatoração em números compostos, tá errado? Não, não está errado. É ideal que você faça em fatores primos, porque é deles que você vai ter a maior parte das ideologias. Com o tempo, com prática, você vai percebendo que não é fundamental, é ideal, tá? Continuando. Identifique os divisores de um número. Tá, primeira coisa, acabamos de falar sobre esse número. Já sabemos quem ele é. Esse número é 2 ao cubo vezes 3 vezes 19. Ou eu posso escrever assim. Tá, professor, o que me ajuda isso para verificar divisores? Isso é uma característica, porque se eu pego os divisores, eu vou fazer o seguinte, vou colocar lá, qual é o divisor de 468? Eu posso fatorar desta forma ou até dessa. Aí, de repente, como se fosse óbvio, aparece aqui. Ah, professor, aí tá difícil, hein? Não consigo tirar isso aí, não. Então, pensa o seguinte, ó. Primeiro divisor que sempre há, o número 1, ok? Tá aqui o divisor 1. Quem multiplicado a 1 dá 456? Ah, professor, tá fácil, 456. É verdade, tá aqui, ó. Olha ele aqui. Está ele aqui. Perceberam? Bom, então vou pensar o seguinte. Ele é par. Se ele é par, o 2 também é um divisor. Também divide. Mas quem multiplicado por 2 dá 452? É só dividir. 2 é dividido por 452 dá quanto? Olha lá o outro divisor, ó. 228. Bom, se eu somo os algarismos. 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3 e 6 também é divisível por 3. Então, 3 é divisível. Quem é o número que multiplicado gera ele? Se eu fizer a divisão, eu vou perceber isso aqui. Não é divisores, eu não vou ter que fazer a divisão. 3 dividido por aquilo vai dar quanto? Isso aqui. Ah, então você está querendo me dizer que toda vez que eu pegar 4 e dividir por 556, vai dar isso aqui? Com certeza. Ah, então se eu pegar 6 e dividir, vai dar 76? Sim. E se eu pegar 8, vai dar 57? Sim. E se eu pegar 12, vai dar 36? Sim. E se eu pegar esses dois, com certeza o produto deles vai estar ali. Ah, professor, mas aí eu vou ter que ficar fazendo de todos? Pensa assim comigo, ó. Vou selecionar aqui 4. Se eu dividir por 4, qual o número dá? Deixa eu seguir aqui. Dividido por 4 dá esse valor aqui. Quem é esse valor? É o produto desses três. Pronto, resolvido. Tá ali. Certeza. 6 vezes 19 dá exatamente 419. Não entendi, professor. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar essa partezinha aqui. Vamos apagar aqui. Apagar essa sinalização. Agora eu vou pegar um outro fator aqui para a gente... vou pegar o número 12. Pode ser o número 12? Quem que é o número 12? 12 é isso aqui, ó. 4 vezes 3. Então, qual que é o número que está acompanhando o 12? 12 é o 38, professor? Então, faz lá, ó. Quanto que dá 19 vezes 2? 38. Olha o outro divisor lá. Por isso que fazer a fatoração, você localiza tudo o que você precisa. Todos os fatores que você precisa. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente é o que significa fatorar o número. Fatorar o número nada mais, nada menos é localizar ou facilitar a forma de escrita dele. Então eu tenho que ter muito claro como funciona essa questão dos números, porque daí quando eu precisar localizar, eu sei como localizar e eu não vou deixar nenhum para trás, nenhum número para trás. Então quando eu tenho a fatoração aqui, ó, essa minha fatoração, ela já é o todo, ela vai me falar quais são os meus números. Então, se eu escolho lá o número 6, quem vai ser o cara que vai acompanhar o 6? É o 4 vezes 19. Certeza. Eu não preciso me preocupar que quem vai acompanhar esse 6, quem vai ser o divisor que vai acompanhar esse 6 são esses aí. Ok? Bom, continuando.
Então, agora eu vou fazer uma verificação. Por qual número esse 456 é divisível? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 25. Foi os divisores que eu trabalhei, tá? Bom, primeiro é, o segundo é, o terceiro é, porque está na tabelinha lá, ó. O 5 não é. Ué, por que o 5 não é? Não termina em número 5. O 6 é. Por que o 6 é? Porque o 3 e o 2 estão aqui. O 8 é. Por que o 8 é? Se eu avaliar os 3 últimos algarismos, vou perceber que é. 400 é, 56 é, porque 56 é 8 vezes 7. Por 9 não é. Olha a fatoração, cadê o 9 aqui? Você consegue ver o 9 aqui? Eu consigo ver o 2. Vamos começar um a um, só para a gente ver se fica mais claro. Deixa eu limpar esse número aqui de novo. E vou fazer novamente aqui o processo. Ó, se eu verifico, é por 2? É, olha o 2 aqui. É por 3? É, olha o 3 aqui. É por 4? É, olha o 4 aqui, ó. É por 5? Não. Cadê o 5 lá? Tem algum 5 aqui? Não, então acabou. É por 6? É, olha o 6 aqui, ó. Esse é o 6. É por 8? É, olha o 8 aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. É por 9? Cadê o 3 vezes 3 ali? É por 10? Cadê o 5 vezes 2 aqui? É por 12? 6 vezes 2. Tem 6 vezes 2? Tem sim aqui, ó. Ó o 6 aqui, olha o 2 aqui. Ó o 12. É por 25? Cadê o 5 vezes 5 aqui? Tem 5? Não, não tem. Então não é. Perceberam que na fatoração eu consigo identificar tudo que acontece com o número? Então tem vantagens a fatoração, mas a fatoração vai exigir de vocês tabuada. Então, cuidado, aquele que ainda não sabe tabuada estando no 6º ano, vai ser um problema. Ok? Continuando então. Agora vou ver a divisão daquele outro número. Lembra que a gente já falou disso aqui também, do 400? Está aqui o 400, ó. Já sabemos quem é o 400. O 400 é 2 à quarta, 5 ao quadrado. 2 à quarta, então, é 1, 2, 3, 4. 5 ao quadrado é 5 e 5. Ou seja, eu posso ter certeza do seguinte, esse número vai ser divisível por 7? Não, não apareceu 7. Vai ser divisível por 3? Não, não apareceu 3. Vai ser divisível por 11? Não, não apareceu 11, professor. Na fatoração dele só apareceu esses números. Então, esses números vão fazer os meus divisores. Então, o divisor dele, fragmentado, está aqui, ó. Só coloquei ele no parênteses bonitinho. E agora eu vou tentar fazer a jogada da possibilidade. Primeira possibilidade é 1 e 400. 2 e quem? 2 e todo esse número aqui, ó. E quanto que vai dar todo esse número? 200. Então, tá lá os divisores, ó. Como se fácil fosse. Todos aí, bonitinho. Perceberam? Então, fato é, o 1 está vinculado com quem? Com 400. O 2 está vinculado com quem? Com 200. O 4 está vinculado com quem? Com 100. O 5 está vinculado com quem? Com 80. O 8 está vinculado com quem? Com 50. Então, se eu escolho o 8 aqui, ó, escolho o 8 aqui, quem que está multiplicado por ele? 5 vezes 5 vezes 2. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2, 50. O 10 está vinculado com 40. O 16 com 25. E o 20 está vinculado com quem? Com ele mesmo. Esse número aqui, ele recebe até um nome muito bonitinho. Quadrado perfeito. Ué, mas quadrado perfeito? É, quadrado perfeito, ó, porque as potências são pares. Ah, professor, nós estudamos quadrado perfeito. Inclusive, nós estudamos quanto que vale a raiz de 400. Quanto que vai valer a raiz de 400, hein? Vocês saberiam dizer? Exatamente o termo central, 20. Está aqui, ó. Ó a raiz de 400 aqui, ó. Está no termo central. Então, tem várias coisas que se interligam quando você vai estudando o processo. Agora, tem que tomar bastante cuidado para ver se você sabe o principal aí que atrapalha a maior parte dos alunos do 6º ano, tabuada, porque o aluno gasta muito tempo multiplicando e dividindo e acaba não conseguindo fazer o mínimo necessário, ler o texto. Tem aluno que não está conseguindo ter tempo para ler o texto. Ah, mas por que isso você repara, professor? Eu tenho reparado na questão do tempo de multiplicação.
A leitura do texto, tendenciosamente, é a parte, na minha concepção, a mais elaborada, a mais trabalhosa, porque a matemática do sexto ano, em particular, ela é bem pontual, ela é bem direta, não tem muito o que ficar inventando. Bom, agora vamos verificar, o 400 é divisível por quais desses números? É por 2? É, olha o 2 aqui, ó. O 2 está lá, vou até colocar um outro apresentador aqui, ó. Vou colocar o laser, ó o 2 aqui, ó. Pronto. É por 3? Tem algum 3 aqui? Não. Então não é. É por 4? Olha o 4 aqui, ó. É por 5? Olha o 5. É por 6? Tem algum 3 aqui para ajudar? Não. Então não é. É por 8? Sim, olha o 2 vezes 2 vezes 2 aqui. É por 9? Tem algum 3 aqui? Não. Então não é. É por 10? Sim, olha o 2 vezes 5 aqui, ó. 10. É por 12? O 12 precisa do 3. É? Não. É por 25? É o 25 aqui, ó. Será? Será que eu não errei? Vamos ver. Por 2 é, por 3 é, por 4 é, por 5 é, por 6 não é. É verdade, não tem 3, professor. Por 9 não é, por 12 não é. Tudo que tem 3, você pode perceber que ele já eliminou, ó. 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4 e assim sucessivamente. Perceberam como que é a questão da divisibilidade? A divisibilidade, ela é localizada e pode ser localizada, eu particularmente faço, no critério da fatoração. Mas a fatoração vai exigir explicitamente que você saiba multiplicar. Então, por exemplo, se eu fosse fatorar o 40, como eu, Edgar, fatoraria? Eu colocaria na barrinha e faria na barrinha. É isso, professor? Não, não faria isso não. Eu simplesmente pegaria lá, 400. Quem é 400? Na minha concepção, é 40 vezes 10. É, 40 vezes 10, 400. Quem que é 40? É 5 vezes 8. E quem é 10? 5 vezes 2. Não sei se vocês já repararam, ó, tem 1, 2, 5. Ó os dois 5 aqui. Agora tem 1, 2. E na hora que eu fatorar o 8, ele vai dar 3, 2. Olha lá os 3 2 do 8. Olha o 2 que está sobrando. Eu faço fatoração assim. Por quê? Para mim é mais fácil quebrar o número, porque eu conheço a tabuada. Ok? Então, é um outro número aí, é 400. Vamos para o último número que nós já fizemos também. Nós já sabemos como ele é. Esse número, a fatoração dele, ele é assim, ó. Então, esse número é múltiplo de 2? Não, porque ele nunca vai ser par, professor, porque não tem nenhum número 2 aqui multiplicando. Ah, então se ele não é par, ele não é divisível por 2, não é divisível por 4, não é divisível por 6, nada que seja par. Ele só vai ser divisível para aqueles caras que tem 3 e tem 5. Então, na hora que eu for fazer a minha fatoraçãozinha, bonitinha lá, ó, vou fazer os meus divisores, como se fosse fácil, surgem meus divisores. Surgiu. Então, se ele surgiu, significa que 1 vezes esse daqui dá 375, 3 vezes 125 dá 375, 5 vezes 75, 375, e o produto desses dois, com certeza, dá 375. Eu já posso afirmar, esse número não é um quadrado perfeito, porque não sobrou um terminho no centro. Se sobrasse um terminho sozinho ali, perdido, coitadinho, esse número seria com certeza um quadrado perfeito. Ele não é um quadrado perfeito, ok? E aqui estão os divisores dele. Da mesma forma, ó, quando eu acho 15, cadê o 15? O 15 está aqui. Quem multiplicado por 15 dá 375? 25. Está aqui, ó, 15 vezes 25. Perceberam? Esse número é menor, parece que fica mais fácil de ver, né? Continuando. Agora eu tenho que saber, ele é divisível por 2? Não tem 2, não é. É por 3? Sim. É por 4? Não. É por 5? Sim, tem 5 lá. É por 6? Não, porque não tem 2. É por 8? Não. Por 9? Também não, porque só tem um 3, ó. Para ser por 9 tem que ser 3 vezes 3. É por 10? Não, porque não tem 2. É por 12? Não, porque não tem 2. É por 25? Sim, está aqui o 25. Ó. Bom, se isso é verdade, vamos ver lá. Ele não é por 2, é por 3, é por 5, é por 25 os demais. Ele não é. Perceberam? Eu dei 3 exemplos aí, porque para qualquer exercício que você venha a observar, ele vai te fornecer um número e você tem que saber o que fazer com o número. Muitas vezes não adianta eu saber ler o texto perfeitamente se eu não sei identificar o que eu vou fazer com aquele número. Eu tenho que entender.
se eu preciso dividir ele em alguns fatores. Eu vou colocar dois exemplos bem gerais no final para ver se a gente consegue melhorar essa proposta, tá? Agora eu vou falar sobre identifique os múltiplos de um número. Atenção aqui, tá? Bom, pensando bem, o número que eu já verifiquei foi 456, foi 400 e 375. Isso já está na minha memória. Eu já armazenei, eu anotei no meu caderno, na hora que estava fazendo exercício, de tanto ter feito exercício, eu já estou com essa informação na minha memória. Se eu já estou com essa informação na minha memória, o que seria os múltiplos desses números? Eu quero saber quais são os múltiplos, ou seja, quem multiplicado por 2 vai dar esse fator. Quem multiplicado por 3 vai dar esse fator. Professor, mas eu tenho todos esses números? Não. O 456 não vai ser múltiplo de 5. Lembra lá? Quando a gente verificou ele e ele não aparecia? Então, para ser múltiplo, primeira coisa, eu tenho que verificar a divisibilidade. E eu verificaria. Então, ó, só de olhar para esse 456, tem 5 aqui? Não, não tem 5 aqui, professor. Então, o 5 é certeza que eu não acharei um múltiplo que relate o 5. Da mesma forma que no 400, eu não vou achar um que seja múltiplo de 3. 3, 9, 12, 18, esses caras não vão aparecer para o 400, porque não contém dentro dos números primos dele, ok? Então essa situação da multiplicidade eu vou passar um pouco direto. Por quê? Porque eu já falei dos números que multiplicados por cada um deles gera ele. Então quem multiplicado por 2 gera 456, 228, professor. Quem multiplicado por 10 dá 400. 40, professor? Então é isso que nesse momento a tabelinha vai estar montando para a gente. Ó. Eu só coloquei aqui o que ele de fato fala sobre os múltiplos. Então qual é o múltiplo desse cara? 2 vezes 228, 3 vezes 56, 4. Aqui não estão todos os divisores. Só estou falando que ele é múltiplo de 12, ele é múltiplo de 8 e eu não encontrei nenhum número natural que faça ele múltiplo de 9. Mas por que eu não encontrei? Porque aqui não há nada vinculado a 9. Ok. E é assim que funcionam os múltiplos. Então, se eu estou falando de um múltiplo, eu estou falando de uma multiplicação. Vamos lá, continuando. O primeiro exercício, então. Uma lista possui 78 exercícios de matemática. 4 alunos decidem dividir igualmente a quantidade de exercícios. É possível que isso seja feito? Justifique. Bom, primeira coisa, são 78 exercícios. Posso fatorar? Eu preferi fatorar. Vou fatorar. Ele é par. Se ele é par, divisível por 2. Dividir. Agora o 39 não é mais par. Termina em 9. Mas se eu verifico, a soma dos dois é divisível por 3. Então fiz por 3. Dá 13. 13 é fundamental que você saiba, é um número primo. Então pronto, se é um número primo, está fatorado. Em algum momento aqui dentro, você viu a quantidade de que 4 alunos poderiam ser supridos com uma divisão exata? 2, 3... Não tem, professor. Então não é possível fazer uma divisão exata, mesmo sabendo que nós estamos falando de alunos. Quando nós temos alunos que querem fazer exercícios e ainda, vamos lá, matemática, com certeza eles vão se bater para resolver. Quem vai resolver primeiro? Não, eu quero resolver mais, eu quero ter mais exercício. Eu sei que não vai dar certinho, mas eu quero ter mais exercício. Muito provável é isso que aconteça. Então, a matemática tentando trabalhar com critério de igualdade, ela fala isso. Mas se desse esse problema, tenho certeza que, como é matemática, ficaria muito fácil de resolver. Os alunos se falariam, não, faz o seguinte, deixa que eu fico lá com 50. Aí o resto vocês se viram. Pode ser, quem sabe. Um ou outro aluno poderia vir a fazer isso. Não sei se um de vocês faria, mas eu acredito que a maior parte de vocês. Bom, fiz a fatoração, verifiquei isso. Professor, mas a única forma é fazer a fatoração?
Para mim, a fatoração ela é mais clara, porque ela me mostra exatamente por que veio. Mas se eu não quisesse a fatoração, eu iria fazer a divisão por 4. Vou dividir por 4, 18, resta quanto? Resta 6. Não fiz passo a passo a divisão aqui, mas acredito que vocês não teriam dificuldade em fazer essa divisão. Essa divisão aqui, nada mais, nada menos, é só dividir 4 por 70, vai sobrar 6 unidades. Sobrou 6 unidades, significa que não deu divisão exata. Se não deu divisão exata, não tem como dividir igualmente entre os 4 alunos. Mas digamos que eu precisasse justificar de uma forma mais clara, mais ampla. Eu, particularmente, vou justificar de uma forma mais clara e mais ampla. Uma justificativa plausível é, como sobra 6 exercícios, mesmo dividindo 18 exercícios para cada aluno, ainda fica 6 exercícios sem ser utilizados. Professor, mas não podia ter dividido um pouco mais? Vocês perceberam? Percebi isso agora só. Eu poderia ter dividido por 19 aqui, né? Se eu dividisse por 19, dá 36, logo resta 2. Você viu como eu errei, mas não errei, não foi tão difícil de corrigir. Por quê? Porque como deu resto 2, ainda assim eu teria 19 exercícios para cada aluno, mas ficaria 2 exercícios para serem feitos. E os 4 alunos, certeza, queriam brigar para resolver esse exercício. Mas, para não dar confusão, a gente pode pensar o seguinte, ó. Não é possível dividir o exercício igualmente entre os 4 alunos. Só que se fossem 2 alunos, 3 alunos ou 13 alunos, a quantidade seria dividida respectivamente em 39, 26 ou 6 exercícios. Como assim? Se eu tivesse somente 2 alunos, cada aluno faria ou fará 39 exercícios. Se eu tivesse 3 alunos, ele faria 26. Professor, mas de onde você tirou essa informação? Pensa o seguinte, se eu tenho 2 alunos, eu tenho isso daqui, ó, na fatoração. Logo, sobra quanto? 3 vezes 13 dá quanto? 36. Se eu tenho 3 alunos, esse número aqui sai. Deixa eu mudar aqui esse número aqui sai, o 3 sai. Sobra quem? 2 vezes 13, 26. E se eu tivesse 13 alunos, automaticamente é só 6 exercícios. Ok, perceberam? Então é só com critério de divisibilidade ou fazer a divisão por si só. Eu vou sempre insistir com vocês fazendo a fatoração, porque a fatoração ela é muito mais abrangente em sua solução. Próximo exercício. Um sapo salta sobre uma régua numérica em centímetros. Se ela inicia no ponto zero, se ele inicia no ponto zero e salta de 6 em 6 centímetros, entre 100 centímetros e 200 centímetros, ele pisa em quantos números? Poxa, bacana, né? Eu fiz de uma forma, mas até vou ponderar depois com vocês o que eu fiz. Primeira coisa, ele vai saltar entre 100 e 200. Fato, ele vai saltar entre esses números. Bom, se ele vai saltar entre esses números, primeira coisa que eu vou verificar é o seguinte. Que número múltiplo de 6... Como assim múltiplo de 6, professor? Porque lembre-se, ele está saltando de 6 em 6 centímetros. Então, tenha certeza que o número que vai surgir aqui, ele está multiplicado por 6. Se isso é verdade, então vamos procurar. Vou fazer o seguinte, 100 dividido por 6 dá quanto? 16, sobra 4. Eu acho que agora eu fiz a conta certa. Se restou 4, ele chegou no 100, mas ainda não deu divisão exata. Para dar divisão exata, falta eu somar 2 unidades. Porque, se eu somo mais 2 aqui, concorda comigo que dá 6? Mas se eu somo mais 2 aqui, lembra lá que eu tinha feito em sala? Eu também tenho que somar mais 2 aqui. Então, qual vai ser o primeiro número múltiplo de 6? 102. Então, 102 vai ser o primeiro. Agora eu vou dividir por 200, porque eu também quero verificar quem está antes do 200. 33, resta 2. 3 vezes 3, 18, sobra 2. 18 sobra 2. Bacana, sobrou 2. O que significa sobrou 2? Significa que ele está 2 unidades antes do 200. Esse aqui, ele está 4 unidades antes do último múltiplo. Esse aqui está 2 unidades antes do 200. Então, eu vou fazer o seguinte, como eu quero antes do 200, eu vou subtrair 2 unidades. Só que o que acontece aqui, deixa eu apagar esse número que ficou muito feio, né?
Até eu acho que eu posso fazer melhor. Então, nesse caso aqui, eu vou somar 2 unidades. Pronto. Ou vou subtrair 2 unidades. Então, daqui também vou subtrair 2 unidades. Se eu subtrair 2 unidades, que número se torna esse? 198. Bacana. Então, é certeza que ele vai estar entre o 102 e o 198. Professor, ok, mas ainda assim eu não descobri quantos números são. Mas primeiro eu coloco a informação. Ele está entre 102 e 198. Está aqui, ó. Agora, quantos números tem aqui no meio? Não tenho nem ideia. Ah, ok, mas vamos tentar achar? Como que eu vou achar isso aqui? Eu, Edgar, acharia assim. Quem é o 102? Sendo ele múltiplo de 6. Eu posso falar que 6 vezes 16 chega próximo a 100, menos 4 unidades. Então, 100 menos 4 unidades dá 96. 96 é certeza, é 6 vezes 16. É o produto desses dois. Se eu quero o próximo número, não é coincidência, vai ser 6 vezes 17. E esse aqui, então, vai ser quanto? Eu não tive que voltar um pouquinho? Então, esse fator eu acho que já está explícito ali. Então, ó, o primeiro é vezes 17, que nem eu tinha comentado com vocês, e o último, 33. Ele está entre. Então, o sapo veio, ó, e pulou aqui. Depois, ele pulou aqui. Depois, ele continuou pulando. Até que depois das reticências, ele pulou aqui e, por fim, pulou aqui. E quando ele pulou para lá, ele já saiu do 200. Verificaram? Perceberam? Ele foi, então, do 6 vezes 17 até o 6 vezes 33. Professor, eu continuo não entendendo nada. Bacana, então vamos tentar melhorar isso aí. Perceba que toda vez que ele sai de um múltiplo de 6 para outro, não sei se vocês separaram, 96 para 102, o quociente aumenta uma unidade. Então, ó, 17, 18, o próximo vai ser 6 vezes 19, até 6,31. Então, significa que eu só preciso localizar quantos números naturais há entre 17 e 31, que eu localizo exatamente quantos pulos ele deu. Então, tá lá. O total de números que o sapo passou foi 33 menos 17 mais 1. Ops, que invenção é essa, professor? Essa invenção, ela está vinculada diretamente com o critério das pontas. Se eu for contar os números em si, quando eu conto os números, um elemento fica fora. Lembra que eu comentei com vocês lá? Que sempre que eu tiro os elementos, eu acabo ficando sem menos 1? Então, é isso que acontece. Se eu fizer isso aí, eu vou acabar ficando sem as pontas a ser contadas. Se eu não colocar esse elemento, um dos elementos da ponta, seja o 33, seja o 17, ele vai deixar de ser contado. E não é o que eu desejo. Eu quero, de fato, que todos os elementos sejam contados. Agora eu fiquei com uma dúvida aqui. São 17 números que ele verificou. Bom, se eu pego lá, vou fazer uma diferença aqui. 30 mais 3, menos 10, menos 7, mais 1. Por que eu estou fazendo isso? Quanto que dá 30 menos 10? 20. Quanto que dá 7 menos 1? Menos 6. Menos 6, menos 3, 3, 17. Ah, não, tá certo. Eu pensei que tinha errado a conta aqui, mas eu fiz de uma outra forma e deu certo. Ok? Então, vamos lá. O que tem que ficar claro aqui? Poderia trazer um erro. Quando? Se esse número que ele falasse aqui, ó, 200 e 100,
não fosse necessariamente esses pontos, mas se ele tivesse colocado, por exemplo, eu quero saber quanto que ele saltou entre 100 e 198. Eu quero saber quanto que ele saltou dentro disso. Se é entre os números, o 198 não será contado. Se o 198 não será contado, então nesse caso eu não teria 17 respostas, eu teria 16. Então cuidado com a interpretação entre, porque ela representa que está entre os dois, mas as pontas não serão contadas, se elas participarem da solução. Ok? Entenda que sempre que, todo o processo que eu fiz aqui, eu tento da melhor forma possível tirar as minhas dúvidas. Então eu vou fragmentando, eu vou subtraindo, eu vou dividindo, eu tento da melhor forma possível trabalhar essa ideologia. Esse resumo todo que eu fiz aqui foi falando aí de pelo menos 2 a 3 semanas de matéria. Por isso que eu estou falando com bastante calma, estou fragmentando bastante, mesmo sabendo que tem muitos outros vídeos. Esse não vai ser o melhor vídeo que vocês vão assistir, vai ser mais um vídeo dentro da rotina, mas essa daqui é vinculada à prova que vocês vão ter frente a essa matéria aqui. Múltiplos, divisores, fatoração, números primos, então é nessa linha de ação. Uma dica que eu posso orientá-los aqui é com a bibliografia. Esses sites aqui, eles trazem bastante qualidade nessa resolução dessa disciplina. O portal da matemática, que a maior parte de vocês já tem assistido os vídeos, e esse aqui, matemática básica, eu coloquei porque foi da onde eu tirei os divisores. Então lá eu tirei alguns divisores. Foi esses que eu apresentei hoje, mas lá tem muitos outros divisores. Tem divisor por 7, por 11, por 13, por vários outros. Eu nem me lembro, é um monte de divisor. Se você tiver curiosidade, dá uma verificada lá. Eu particularmente gosto desse critério de divisibilidade porque ela relata multiplicação. E eu não tenho muita dificuldade na multiplicação ali, eu gosto até de fragmentar os números, então eu acabo tendo um pouco mais de facilidade em trabalhar com esse critério. Ok? Pessoal, então eu vou ficando por aqui. Peço, continuem se esforçando, continuem estudando, mesmo com toda a dificuldade. Aqueles que estão com dificuldade realmente de aprendizado, busquem mais vídeos. Coloquem dúvidas lá no AVA, a gente vai tentando ajudar vocês da melhor forma possível. Uma coisa não pode acontecer com matemática, a matemática exige muito isso da gente, temos que ser persistentes. Nem tudo vem tão fácil, então a tabuada não é uma coisa que a gente aprende com facilidade, a tabuada é alguma coisa que exige um pouco do nosso sacrifício, do nosso esforço. Mas não desistam, não desanimem, se esforcem até o final, ok? Qualquer dúvida estou à disposição lá, digitem, à medida do possível eu vou respondendo. Tem coisas que eu demoro um pouquinho mais porque eu estou também elaborando prova, aprendendo a mexer com AVA igual vocês. Eu tenho as minhas dificuldades também na programação lá, que a gente também teve que aprender da noite para o dia para estar trabalhando com vocês. Mas eu acredito que na medida do possível a gente está conseguindo caminhar. Tendo alguma coisa que eu possa ajudar frente à minha disciplina, estou à disposição aí, ok? Bons estudos para vocês aí, continuem, não desistam, não parem de estudar, tá? Aí na volta a gente tenta fazer essa parte presencial aí e se tiver algum detalhe a gente tira, mas lembrem-se, aproveita mais essa oportunidade que está surgindo aí. O presencial tem as suas vantagens, mas a videoaula também tem as suas, que é buscar o autodidatismo. Então tenta aproveitar de cada uma das situações. É como algumas pessoas que eu conheço dizem, se você tem um limão, faz uma limonada. Então não vamos perder a oportunidade. Tem o limão, utilize-o. Você tem a oportunidade, faça. Então tente fazer esse momento aí de casa, que seja mais próspero na questão dos seus estudos, que você aprenda a estudar, que você aprenda a pesquisar, que você aprenda a usar a ferramenta computador, que é uma ferramenta tão oportuna e é da geração de vocês, ok? Qualquer coisa estou à disposição. Até mais e bons estudos.